Olá, gente, boa noite. 8 horas da noite em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. 21 horas, horário de Brasília, no nosso queridíssimo Brasil. Com muita alegria, a gente inicia agora a nossa conexão para uma live muito interessante, muito especial, com um missionário que está fazendo diferença no sertão da Paraíba. Se você ama missões e gosta de falar sobre a obra missionária, então você está desta live, quando a gente vai bater um papo sobre o ID de Jesus, sobre a obra do Senhor, com um missionário que trabalha com missões diretamente lá no sertão do estado da Paraíba. Vamos ver como é esta obra que Deus faz através da Conexão ID, liderada pelo pastor Jader. Vamos com muita alegria aguardá-lo daqui a pouquinho. Ele está chegando aí e nós vamos conversar. Aí, chegou. Tudo bem, meu Cheguei, querido? pastor Lécio. Só tenho que ajeitar Graça e aqui. paz. Eu estou Graça vendo e a paz. poltrona, você não via ainda, agora vi. Tudo Uau, bom? peraí, tá me cortando, não tá? Cortando um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu ajeito aqui então. Peraí. Ajeita aí, ajeita aí. Muito bem, você que já está entrando por aí, vai chamando seus amigos, porque vamos ter uma live muito interessante e vamos falar da obra de Deus. Agora sim, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus, pastor Lécio. Tudo bem com você, com a família? Tudo bem. Que bom. Você está onde, Jader? Nesse momento eu estou em São José do Egito, Pernambuco, sertão de Pernambuco. E é aqui que nós temos a nossa casa, né? Que é São fronteira com o sertão José, da São Paraíba. José do Egito. Isso, fronteira com o sertão da Paraíba. Amparo. Muito bom, muito bem. Eu me lembro, quando eu era seminarista, estou falando aí de 1984, 1985, eu fui dirigir um mutirão missionário na divisa de Pernambuco com Alagoas, num lugar chamado Barreiras. Barreiro, conheço Conhece lá? demais. Que Pois é. benção, já teve por essas terrinhas então. Já estive aí fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de missões. Na época, liderava a Igreja Batista lá de Barreiras, o missionário também de missões nacionais, Levi Pereira Merlo, com a sua esposa Marta. Me lembro muito bem. Muito Glória a bem, Deus. cara. Bom estar falando com você, tá? Muito bom. O privilégio todo nosso, rapaz. Que coisa boa recebê-lo aqui, pelo menos virtualmente, aqui no sertão de Pernambuco, sertão nordestino. Aqui, para nós, é um privilégio grande. Ainda mais saber que Deus já nos deu o privilégio também de estar aí com você, né? Uhum. Ministrando. Isso para nós foi assim. Ainda demora para a ficha cair. Não caiu ainda. Foi um tempo gostoso, né? Glória. Recebemos você e sua família aqui em Orlando. E, de certa forma, a partir dali, nasceu aí uma parceria missionária. Linda E eu parceria. queria conversar um pouquinho com você hoje, se você puder, sobre a natureza do trabalho no sertão. Uhum. Como é ser missionário no sertão? Tem uma mística em volta disso? É melhor, é pior? É ruim, é bom? É diferente de ser missionário em outra parte do mundo? Não, ele não é missionário, não. Ele é missionário no sertão. Aí mudou um pouquinho, né? A coisa muda. Sobe a Então, patente. fala um pouquinho sobre isso, como é ser missionário no sertão, ponto um, e no sertão de Pernambuco, ponto 2, e no sertão da Paraíba, ponto 3. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Obrigado, pastor Lécio, por dar licença aqui para entrar no seu Instagram. E para nós é um privilégio estar falando com vocês aqui, com seus seguidores também. Então, rapaz, existe realmente essa mística, né? Essa ideia de que o missionário é meio super-herói, meio super-homem, né? Mas, na verdade, o missionário é alguém que resolveu, de uma forma radical, obedecer uma ordem que é dada para toda a igreja. Embora a gente entenda que essa ordem ela é universal, deve ser praticada onde a gente estiver, em qualquer lugar que estejamos, mas parece que tem algumas pessoas que Deus chama de maneira que eu apelidei, pastor Lécio, de chamado GPS, que é aquele que Deus dá as referências geográficas para onde a gente deve ir, né?
Uhum. Então, Paulo foi assim, Paulo diz que ele foi chamado para os gentios. Ele tinha uma convicção de que Deus havia chamado ele para os gentios. E essa convicção Deus colocou no nosso coração em relação ao sertão. Houve um tempo, pastor Lécio, em que realmente era muito pitoresco, difícil, era muito complicado ser missionário no sertão. Principalmente no período da década de 80, 90. Nós ainda pegamos um pouco disso no início do meu ministério, nos anos 2000, quando nós fomos expulsos por um padre da cidade de Carrapateira, quando nós estivemos na cidadezinha de Bom Jesus, que é fronteira com o Ceará, e cada casa que a gente chegava, a Igreja Católica tinha distribuído adesivos para colocar na porta com o nome protestantes, vocês não são bem-vindos nessa casa, nós já Uau! temos fé. Durante muito tempo se perdurou no sertão nordestino o xerifado, o coronelismo da religiosidade católica, né? Mas eu acredito que grande parte também por conta da popularidade da música gospel, da internet, que chegou em vários lugares aqui no sertão. Internet, por exemplo, tem muitas localidades que tem internet via rádio. Isso foi globalizando um pouco, né? O jumento foi dando lugar à motocicleta. E aí, claro, nós ficamos com alguns desafios que são essas heranças. Ainda esse preconceito existe, mas não como era antes. Nada que uma boa conversa, um bom copo de café, não vá ali comendo pela beirada que nem mingau quente, né? E a gente não consiga expor e explanar o evangelho. Hoje as pessoas estão bem mais abertas à pregação do evangelho. Talvez hoje o nosso maior desafio seja aquele que é em vários outros lugares do mundo, pregar a sã doutrina. Porque como a tecnologia chegou, o falso evangelho também chegou. Então o que se conhece de crente é aquela turma do me dê, do deposite, que está na televisão, né? Que está nas antenas parabólicas dos casebres de taipa, né? Então esse é o desafio, é levar a sã doutrina, porque eles estão sim abertos. Mas o sertanejo, o pastor Lécio, ele conversa muito olho no olho, né? Ele não gosta muito de conversa paralela e ele presta muito atenção na sua palavra. Da mesma maneira que você ganha rapidamente a confiança, você pode perder de uma vez por todas se você não honrar a palavra é uma coisa muito valorizada, o crédito é uma coisa muito valorizada. E, aliás, eles oferecem crédito de uma forma muito fácil, talvez seja por isso que muitos missionários, infelizmente, caem no mau testemunho, porque vão se iludindo com muitas coisas. Mas eu acho que o desafio maior é aquele que é para qualquer cristão, talvez para nós aqui, porque tem essa questão cultural, que é manter um bom testemunho, pregar a sã doutrina, e aí entra uma ferramenta que Deus nos deu, que é a ação social. Eu estava outro dia conversando com o pastor Pedro, que aliás ele fez até uma live muito boa sobre isso, e dizendo o seguinte, que a ação social ela não substitui em hipótese alguma a pregação do evangelho, mas ela é uma ferramenta tremenda para a gente abrir as portas, né, para a pregação do evangelho e também para socorrer os necessitados nas suas carências. Ah, sem dúvida alguma. Antes de a gente entrar assim, mais diretamente nessa questão aí da estratégia de evangelismo, me fale um pouco, só para quem está acompanhando a gente aí agora, e essa live vai ficar aqui arquivada, muita gente vai ver depois, em nome de Jesus. Como é que você sentiu esse chamado de Deus específico para você, direcionando você aí para esse ministério no sertão? Na parte genética, eu sou filho de sertanejo, neto de sertanejos, né? Sertanejos raízes. Então, mas é só genética mesmo, porque eu não fui criado por meu pai. Meu pai deixou minha mãe quando eu ainda estava no bucho, como a gente fala aqui na Paraíba, em Pernambuco, né? Então, mas existe sangue sertanejo correndo nas minhas veias. Mas o que me motivou mesmo a vir para o sertão, o meio que Deus usou para tocar no meu coração, foi quando o pastor, um grande amigo meu, hoje colega de ministério, o pastor Sidney Chachá, da Igreja do Nazareno, esteve pregando na igreja em que eu era membro, lá na região metropolitana de João Pessoa. Nasci em João Pessoa, me criei ali na capital, e ele pregando, ele contou a história de hoje também um amigo meu, que na época eu não conhecia, eu era só um garoto de 14 anos de idade, de um homem que estava no sertão anunciando o evangelho, não sabia ler nem escrever, e um dia ele chorando, ele passou 1 ano e meio, pastor Lécio, pregando num capítulo de 1 Timóteo, porque ele tinha decorado a pregação do pastor. Então ele sempre pregava aquela mesma pregação, porque ele não sabia ler nem escrever.
E naquele tempo, na década de 90, 80 e 90, era bem mais complicado o acesso à escolaridade no sertão. Ainda hoje é bem complicado em muitas regiões. Imagina naquela época. E ele chorando, ele pedia a Deus em cima de uma pedra quente no sertão, dizendo: Deus, eu preciso ler porque eu quero ler a tua palavra. Ele molhando a Bíblia em lágrimas, ele disse que um dia estava folheando e conseguiu ler o capítulo 3 de João inteiro, João capítulo 3. E ele pontuou ali no versículo 16, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. O Espírito Santo foi o professor dele. Só que aí, como nem tudo são flores, depois de uma semana ele teve uma grande dor de dente e ele ficou com a bochecha muito inchada. E ele, no sertão, não é toda hora que tem médico, não é toda hora que tem especialista, dentista, e mesmo quando tem é pago, muitas vezes você tem que agendar para muito tempo depois. E ele olhou para uma moto velha no terraço da casa dele e ele pensou assim: se eu pingar gasolina no dente, será que para de doer? Né? E aí ele abaixou a cabeça, pingou gasolina no dente, não tinha dinheiro para comprar remédio para dor, veja só. E essa gasolina, depois o pastor Xaxá perguntou para ele: você desinchou? Ele falou assim: pastor, desinchar não desinchou não, mas eu preguei sábado e domingo sem doer. E na segunda eu fui. E aquilo ali, rapaz, embora seja uma história engraçada, mas é meio tragicômica. E aquilo me fez ali adotar na cabeça de um menino de 14 anos, né? O que leva alguém a passar por isso, né? Por amor ao Evangelho. E eu estou aqui com tanta regalia, com tanta coisa boa. Então, se tem homens como Tião, eu quero fazer parte disso. Eu quero dar a minha contribuição também para o Evangelho. Aquilo acendeu uma chama. E aí o pastor fez aquele desafio: quem sente um chamado missionário para vir aqui na frente, venha, que eu vou orar por você. Eu tinha 14 anos de idade, fui. O tempo passou, né? Deus foi confirmando, entrei no seminário. E hoje, o pastor Tião, né, dessa história da gasolina, é amigo meu. Nós já nos encontramos em várias conferências missionárias, inclusive lá na 8ª Presbiteriana. Pastor Jeremias Pereira, o senhor deve conhecer, né? No CPL, já nos encontramos. Vou fazer uma live com ele quinta-feira. Eita, que bênção. Vou estar assistindo. Gerê, gente boa. Muito boa, muito boa. Então, assim, hoje nós somos amigos, nós trabalhamos na mesma área e o pastor Tião, sabe, pastor Lécio, ele conta que na época que ele sofreu tudo isso, ele ficou pensando assim: meu Deus, por que eu passei por isso? E quando eu contei esse testemunho numa conferência missionária, ele estava na plateia. E ele chorava descontroladamente. E aí, quando foi no final, o pastor Jader, meu xará, me chamou lá no Ceará e disse assim: ó, esse aqui é o homem dessa história. Aí a gente começou a chorar junto. Ah, imagina. Me abraçar. E ele disse: você sabe que essa história de missionário no sertão, eu ouvi um depoimento de um missionário no sertão que estava se aposentando. E a junta mandou um missionário mais jovem para ocupar o lugar dele lá. E ele tinha que apresentar o jovem nos lugares, tal, né? Preparar para ele deixar o campo depois de muitos anos de serviço, se aposentando, e se retiraria do campo, e um outro missionário mais jovem iria tocar a obra, né? E ele tinha um jumento que ele usava para fazer a visitação, tal, né? E ele falou com o jovem assim: olha, isso aqui não tem carro, aqui é o jumento. E esse aqui é um jumento muito bom, ele tem me ajudado aí muitos anos. Agora, tem um negócio: ele é muito bom, ele não nega serviço, ele vai. Agora, tem que ter paciência com ele, que se ele empacar, não adianta bater, não adianta esporar, não adianta gritar, você tem só que esperar. Tem que esperar o anjo falar com o jumento. Tem uma hora que ele empaca, a gente não sei por que ele empaca, depois desempaca e vai. Não briga não, que é pior. Quando eu não sabia que eu brigava, demorava mais para desempacar. Aí, tudo bem. O missionário jovem começou a fazer o trabalho dele no jumento lá. Um belo dia, rapaz, o jumento empacou. Aí ele lembrou: ó, tem que ter paciência. Botou a mão no alforje assim, tinha a Bíblia, tirou a Bíblia, começou a ler o Evangelho de João. Lembrou de uma história de um missionário que ele tinha ouvido, que o missionário lia a Bíblia em voz alta e alguém ouvia. Ele não estava vendo ninguém, mas alguém ouvia, e começou a ler o Evangelho de João em voz alta. Ali, rapaz, João capítulo 1, quando chegou no versículo 10, o jumento desempacou, foi embora. Aí lá na frente empacou de novo, ele, paciência, pegou a Bíblia de novo, João capítulo 1, chegava no versículo 8, 10, João desempacava. Ué,
Aí, rapaz, cada vez que que o jumento empacava, ele lia a Bíblia, o Evangelho de João, não passava do versículo 10, o jumento desempacava e ia embora. Cara, o jumento ficou tão acostumado com esse negócio de ler a Bíblia na hora que ele empacava, que quando ele empacava, só dele balançar o alforje, o jumento já levantava e ia embora. Só dele enfiar a mão no alforje assim, balançar, o jumento falou, já vem Bíblia, vai embora. Aí já ia embora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com você. É interessante essa história de chamado direcionado, sertão da Paraíba, sertão nordestino, fazer a obra de Deus lá, ir aonde poucos conseguem ir aonde poucos têm esse chamado para ir aonde poucos têm coragem para ir, mas ir em obediência ao Senhor e experimentando aí o cuidado, a bênção, o sustento, a proteção de Deus, vendo a obra florescer, vendo Amém. Deus realizar a obra. Então você estava dizendo que um dos braços, uma das ferramentas que Deus tem colocado nas suas mãos é a obra da ação social, do serviço, né? De Uhum. você servir a comunidade. Você sabe, Jada, que os missiólogos eles falam sobre uma teoria que eles chamam a teoria do direito de ser ouvido, né? Que quando Uhum. você faz o bem, você ganha o direito de ser ouvido, né? Então, Interessante. tem Eu até sabia do tese, resultado, sabia que esse era o nome. tem teses escritas sobre isso, com muita fundamentação teórica, né? As pessoas não costumam rejeitar a palavra de alguém que vai ajudar, mas não Aham. alguém que promete que vai, alguém que efetivamente vai. Eu me lembro a primeira vez que eu estive no Haiti e vendo aquela pobreza, aquela fome lá e fazendo o trabalho, e realmente um dos lugares mais pobres onde eu já fui em lugares muito pobres ali, um dos mais pobres, e conversando lá com o pastor, o líder, né? E ele falou comigo assim: Olha, pastor Lessa, é a primeira vez que o senhor vem aqui, eu quero fazer um pedido para o senhor. O senhor pretende vir mais vezes? Eu falei, pretendo, mas eu quero fazer um pedido para o senhor. Por favor, não nos prometa nada. Não promete nada para gente. Aquilo que o senhor pensar, sentir vontade, perceber que é de Deus e quiser fazer por nós, faça. Mas não nos prometa. Apenas faça. Eu falei, tudo bem, por que você está me pedindo isso? Pastor, porque é uma decepção muito grande. Ah, os pastores vêm aqui, os missionários vêm aqui, tiram fotografia com as nossas crianças, tiram fotografia com a gente, dizem que vão voltar daqui a 6 meses, que vão trazer material para construir a casa de um, que vão trazer uma cadeira de E um roda para o problema outro. local. E prometem que ele vai receber uma cadeira de roda, que o outro vai ter bolsa de estudo, e promete tanta coisa, e não aparece nunca mais, não volta, não manda notícia. Então isso aí gera um descrédito no Evangelho, na nossa vida, um peso em cima de... Então não nos prometa nada, né? Então essa questão da ação social e do braço social da igreja, de você fazer o bem, fazer efetivamente o bem, e ao fazer o bem, você conquista naturalmente o direito de ser ouvido e as pessoas vão te ouvir. Porque quem é que está falando é aquele que veio e fez. Exato. Veio e fez sem pedir nada em troca. E voltou e fez de novo. E voltou Exato. de novo e tornou a fazer. Né? Eu estava vendo lá o filme que você A gente tem mandou sobre. uma história Ah, parecida com isso aí, pastor. A gente foi para um povoado quilombola, aqui, fronteira São José do Egito com Santa Terezinha, um povoado que era conhecido como Serra do Machado e que hoje mudou o nome para Vila do Espírito Santo. uhum, Nós chegamos lá, eles estavam bebendo uma água fétida, uma água verde, esverdeada, e eles têm as entidades africanas que eles cultuam, né, que eles veneram. E quando a gente chegou lá, falou, não venha falar de crente aqui não, que a gente detesta crente. Não, a gente veio só saber como é que a gente pode ajudar, o que é que vocês estão precisando aqui. Ah, ele precisa perguntar o que é que a gente está precisando, tá vendo aí não, o gato morrendo de sede, tá vendo aí não? Eu muito inexperiente ainda nesse começo, falei, não se preocupa,
amanhã a gente está chegando aqui. Nós chegamos, né? E isso eu só disse que estava chegando porque realmente a gente já tinha planejado antes, né? E aí a gente começou, fez a limpeza do poço, fizemos uma tubulação de 1,5 km. Nós colocamos 2 caixas d'água no povoado e chegou o dia de inaugurar o poço. Aí eu pedi, com licença lá, o Anchieta, que era o líder, né? Eu falei, eu posso fazer um culto aqui para inaugurar o poço? Ele falou, pode, claro que pode, bem, bem sério, né? Quando eu fui É isso pegando aí. o microfone, ele se aproximou, pegou o microfone da minha mão e me assustei. O cara lá dessa altura, um cabão grandão, né? E fortão, né? Eu, perto dele, eu era um Zé Magrelo lá. E ele falou assim, meu povo, o grito de guerra que a gente dava para Ansan, hoje nós vamos dar para o Jesus desse pastorzinho aqui. Valeu. Porque nós servimos o Ansan esse tempo todo. Mas foi o Deus desses crentes que resolveu o nosso problema. E aí, Esse é o ponto. depois disso, a gente ficou visitando o povoado, as portas se abriram. Eu ganhei galinha de capoeira, quiseram me dar um leitãozinho pequeno, sabe? Deram terreno para a construção da igreja. O meu amigo pastor Valdeban construiu a igreja lá. O líder quilombola se converteu e hoje eu chego lá mesmo que tem uma família, né? É isso aí. Quando você faz pela consciência missionária. Estou se eu fechar a porta aqui, que eu acho que os cachorros vão perturbar. Peraí. Tá bom, legal. Então, quando a gente faz com a consciência missionária, com a consciência de que fazer o bem é parte da missão, não é? A Bíblia ensina que Jesus ia pelas cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidade. Essa dimensão terapêutica do ministério, que é aliviar a dor, que é matar a fome, que é curar a enfermidade, isso aí é importante. Quando você faz isso, naturalmente as pessoas querem ouvir você. Exato. Querem saber o que te leva a isso, o que te motiva a isso, e as portas se abrem para o evangelho. Isso é muito diferente de usar a ação social para fins proselitistas. Exato. De usar a ação social como uma isca no anzol para a pessoa. Não tem nada disso que eu estou falando aqui. Nós estamos falando de adquirir o direito de ser ouvido pela vida, pela Exato. ação. Não é? E isso a missiologia tem demonstrado que acontece infalivelmente e naturalmente. Às vezes, pelo cuidado e pelo excesso de zelo de não ver essas coisas sendo confundidas, há missionários que ganham o direito e não usam o direito. Não tem nada para falar, não estamos aqui para isso. E aí acontece uma insistência por parte daquele que é servido. Não, a gente quer que você fale mais, que você fale sobre isso. E são muitas experiências que a gente tem, você também, por certo, tem, sobre isso, né? Usar o fazer o bem. Eu estava vendo aquele filme que você me mandou sobre o poço que foi perfurado lá na... Como é que chama lá o lugar? Povoado Poço do Boi. Poço do Boi, isso aí? Isso. Então, eu estava vendo o filme, quer dizer, é uma coisa muito interessante, porque você leva alguma coisa para o bem comunitário, né? É aquilo que nós chamamos de ação social, né? Ele faz um ato, você provoca um acontecimento, não é um serviço social e nem é alguma coisa paliativa, né? É uma ação mesmo. Você entra numa realidade e você muda a realidade com uma ação que, ao mesmo tempo, ela é humanitária, política, econômica, espiritual, tudo. E não se trata de ser uma ação substitutiva, nem tão pouco complementar. É uma ação completa, na verdade, porque Paulo, a nossa salvação é pela fé, pela graça, mas Tiago coloca o pingo no i e diz que se não tiver obras, está morto, né? Então, não é que eu sou salvo pelas boas obras, mas por ser salvo, logo produzo boas obras. Vai fazer. Então, mas só que além disso, Jader, você sabe que a gente tem o que nós chamamos de serviço social, não é? O que nós chamamos de ação social e o que nós chamamos de assistência social. Então, a assistência social é um nível muito elementar. É, por exemplo, você levar um prato de comida
com a pessoa, é você levar um agasalho, dar uma roupa. Você está fazendo uma assistência. Você está assistindo aquela pessoa naquela necessidade. Mas a comida vai acabar do prato. A roupa vai ficar velha, vai ser jogada fora. Porque a sua Exato. assistência, ela tem uma data marcada. Ela tem uma data de validade pequena, não é? O Às vezes serviço horas de social, às vezes, olha, o serviço social é uma coisa um pouco mais séria, porque você diz assim, olha, uma vez por semana, o médico vai vir aqui e vai atender você. É um isso. serviço. Cada semana o médico vai lá e atende aquelas pessoas. Então você está prestando um serviço. Aquele médico, ou ele está sendo abnegado voluntário, ou alguém está pagando, alguém que é abnegado e voluntário está pagando, e o médico vai lá e presta um serviço. É um serviço porque a pessoa que é beneficiada não está pagando. Mas, de alguma Uhum. maneira, esse serviço é viabilizado. Agora, a ação social é um nível muito mais profundo. Porque na ação social você muda a política, você muda a realidade, você muda o modo de viver, você afeta a comunidade, você viabiliza. Então, o que é, por exemplo, um exemplo de ação social? Por exemplo, quando você ensina uma comunidade a ler, por exemplo, né? Você ensinou uma aldeia, uma criança, uma família a ler, essa ação que você fez muda a vida dela. Você Agora deu. ela pode ler a bula do remédio. Agora É, ela pode ler a bula do remédio, agora ela pode ler as placas, agora ela pode ir no banco e conversar com o gerente, porque ele vai dar um papel, ela vai saber ler. Enfim, você mudou a vida dela com esta exato. ação social. Então, quando vocês chegam naquele lugar, que vocês conectam com a liderança, com as pessoas, e vocês identificam o local estratégico, e você diz, olha, vou ter que puxar, o encanamento tem que vir para cá, porque tem que irrigar a plantação. As famílias vão ser beneficiadas aqui. Aquele poço que, pela graça de Deus, é cavado e a água jorra, né? Porque é uma expectativa tremenda, né? Isso aí. E quando você vai ver a água ainda é boa, então aquilo ali você muda uma realidade. Então, Jário, eu quero dizer para você o seguinte, cara, é a concepção missionária mais profunda que existe. Essa que você está envolvido nela. Porque é claro que o evangelho é pregado a partir de tudo isso aí, da iniciativa, da coragem, do despojamento, da boa vontade, e depois também com o próprio evangelismo, né, que é feito, mas mudar a vida das pessoas, né, cara? Transformar a vida das pessoas. Eles vão dizer o resto da vida, olha, graças a Deus chegou aqui Os um crentes. pastor, os crentes, e a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. A água E muda a sabe nossa o que vida. é interessante, pastor Lécio? Quase todo lugar, eu acho que até hoje, dois no máximo, que a gente fura o poço, o cara, quando vê o resultado do trabalho, vê que foi cumprido, ele fala assim, ó, pode escolher daqui até acolá. Onde quiser um terreno para construir a igreja, a gente dá. É muito bonito isso. Ou seja, você abre as portas de uma maneira permanente, sabe? E você cria um relacionamento. Outra coisa que esse poço proporciona também, às vezes proporciona perdão, porque o cara que está intrigado, às vezes por causa de política, por causa de uma briga de bar, ele vai ter que olhar para o outro, que a gente bota todo mundo para trabalhar, vai dizer, passa esse cano aí, por favor, pega isso aí para mim. Antes da gente começar a trabalhar, vai dar todo mundo as mãos, vai orar, então o cara vai ter que segurar na mão do cara que provavelmente ele não falava há anos, né? E quando vê isso vai acontecendo de uma forma tão natural, daqui a pouco a graça está fluindo ali, que não é só água natural, não é só o poço em si, tem vida fluindo ali, tem transformação acontecendo e transformação social, porque você agora está garantindo que 30 pais de famílias vão ter trabalho contínuo, renda contínua para levar o pão de cada dia para casa. Você vai estar dando dignidade, porque a pessoa não vai ter mais que estar com a lata d'água na cabeça, correndo quilômetros e mais quilômetros, ou como eles dizem, léguas e mais léguas. Eles vão ter água ali na porta de casa. Então, assim, muitos nunca ouviriam a nossa pregação, não nos dariam crédito se nós não mostrássemos aquilo que Cristo nos deu. Que é o quê? Misericórdia, amor. Isso é fruto do Espírito, isso é Deus agindo através de nós. Quando E, Jesus Cristo olha para os discípulos e diz assim, deem vocês mesmos de comer, não se tratava apenas de uma prefiguração para um milagre de multiplicação,
mas há implicitamente ali uma ordem dizendo assim, vai e dê comida para eles, essa é a missão de vocês, né? E E se tem mais vocês uma, não têm recurso suficiente, eu vou prover os recursos para que você faça isso. e tem mais uma coisa, Jader. Se você for estudar, você vai ver a quantidade de enfermidades que às quais uma comunidade encontra-se vulnerável pelo fato de não ter água boa para a higiene, para a limpeza dos alimentos, para ser bebida, então, para o banho diário. Então, Verdade. o fato de ter água boa é prevenção, é proteção, é saúde. Exato. Então, essa questão da ação social, que é o foco aí da Conexão ID, de usar a ação social para isso, quando ela é feita com essa consciência e quando ela é feita com compromisso, ou seja, quando ela não é apenas esse anzol que se quer colocar uma isca, quando a coisa é mais séria, quando as pessoas entendem que ao fazer isso estão cumprindo o evangelho, estão obedecendo o evangelho, e você falar, por exemplo, num centro urbano, onde as coisas são mais facilitadas por causa do saneamento básico, por causa da iluminação pública, por causa do acesso fácil às coisas boas, né, às coisas saudáveis, essa é uma realidade. Quando você vai para o sertão da Paraíba, para qualquer sertão nordestino, nada disso está no cenário, nada disso está no radar. Eu vi você com aquela garrafa d'água e falando assim, gente, a água é boa para beber. Isso aí, cara, isso aí é Deus dizendo assim, olha, porque vocês vieram aqui, se mobilizaram, cavaram o poço, trouxeram a caixa d'água, fizeram tudo isso aqui, eu vou fazer uma coisa para vocês. Essa água vai ser boa. Glória a Deus. Essa água vai ser boa. É como se Deus dissesse para vocês assim, olha, eu tô fazendo a minha parte aqui, porque eu Exato. sei que vocês estão fazendo o que precisa ser feito. Eu A costumo dizer, noção de evangelismo, a noção de evangelismo como algo que você faz para o bem da humanidade, a noção de evangelismo como algo que você faz para o bem do próximo, ela é completamente mais enraizada no evangelho do que apenas aquela ação de informação teórica, que a pessoa entende a teologia da salvação, entende o plano da salvação, aceita aquele plano, se abre para aquele plano, e você agora tem que catequizar, você tem que levar para uma classe de catecúmenos, você tem que agora dar fundamento bíblico, ir para uma casa de discipulado, para ele crescer, entender aquilo cada vez mais. Agora, esse evangelismo aí, que a pessoa entende que Cristo existe, que Deus existe, porque você existe, e porque você está lá fazendo, meu amigo, já está a raiz plantada, já está fincada lá no fundo. Agora é só prosseguir com a obra, né? Isso é muito lindo. cavado Muito lindo. aí. Deu uma falhada aí? Estava dizendo que esse evangelismo, que não é só teórico, mas ele é prático, Essa parte eu ele, vi. ele finca a raiz lá no fundo, né? Exato. Eu costumo dizer que Deus, ele não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer, mas ele move céus e terra naquilo que a gente não pode. Então, nós não podemos tornar a água doce, nós não temos como prever que a água é doce, né? Mas nós podemos cavar o buraco. Então, a gente faz a nossa parte. Ele ensinou esse princípio quando ele disse para Josué, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Então, eu acho que a igreja tem condições. Quando eu digo a igreja de Jesus Cristo, ela tem muitos recursos. Às vezes, esses recursos estão mal divididos, né? Tem poucas igrejas com muito e vice-versa. Mas a igreja de Cristo pode se unir e pode mudar a situação de vilarejos, de povoados, assim como vocês fizeram. Quando a igreja da família aí em Orlando não conhece o povoado, não estão presentes através da misericórdia de Deus com o que vocês fizeram. E é muito interessante ver eles orando conosco, agradecendo a Deus por voltando aí a milhares e milhares de quilômetros um dos outros, mas vocês são tão presentes aqui como muitos políticos vizinhos nunca foram, né? E isso mostra como que a igreja tem essa ação de misericórdia e como que o evangelho
é validado por isso, né? As pessoas entendem a linguagem prática. Como o senhor estava dizendo, a linguagem teórica, o catecismo, ele é só teoria, se não for colocado em prática. Então, o amor, a misericórdia, essa lealdade divina em misericórdia pela humanidade, ela vai ser manifestada através de nós, né? Não vai vir anjo do céu fazer isso, vai ter que ser a gente. E como é que é a vida do sertanejo? Ele vive de quê? Como é a casa dele? Como que ele faz as coisas dele? Como que é o dia a dia dele? Como é que é o estudo dos filhos? Como é que é a vida familiar? Como é que é o relacionamento comunitário? Dá uma palhinha sobre isso aí para quem está acompanhando a gente, Jader. Ok, nós temos dois sertões. O Nordeste ele tem dois sertões. Tem os sertões dos grandes centros, dos centros bem urbanizados. Por exemplo, aqui eu estou numa cidade que tem, nesse momento agora, eu estou numa cidade que tem 40 mil habitantes. É uma cidade que tem BMW, que tem Mercedes, é uma cidade que tem carrões, que tem mansões, que tem condomínio fechado, escolas particulares. Esse é o sertão pouco conhecido. Não sei se intencionalmente, até escondido por alguns missionários, né? Porque existe o marketing, como você falou, né? Dos caras que vão lá, tiram foto dos menininhos, né? Passando dificuldades e tal. Mas esse é um lado do sertão pouco conhecido. Um dia eu estava pregando em Belo Horizonte, falou assim, pastor, tem muita miséria no sertão. Eu falei, igual no Rio de Janeiro. Está lá, né? A praia de Copacabana, linda do mundo, e um pouquinho atrás está lá a favela da Rocinha. Só que aqui eu tô, você anda 15 quilômetros e você vai encontrar casinha de taipa, você vai encontrar os povoados isolados, os pequenos vilarejos. Então a estratégia que Deus nos deu foi de se colocar numa cidade com um pouquinho mais de recurso para dar um conforto melhor para nossa família, mas de maneira que a gente tenha total acesso aos locais mais isolados, aos vilarejos. Então a gente trabalha aqui em raio de 200 quilômetros, onde a gente trabalha com dezenas e dezenas de povoados. Eu estou bem no meiozinho de todos os postos que a gente furou até hoje. A gente está estrategicamente localizado entre Pernambuco, Paraíba, e se eu andar um pouquinho mais longe, eu chego no Rio Grande do Norte, aqui para esse lado, e se eu for para cá, na frente, eu chego no Ceará. Então, a gente está num local bem estrategicamente colocado mesmo, que Deus nos deu, para alcançar essas carências ao nosso redor. Então, o sertanejo do grande centro tem uma vida cotidiana igual a de qualquer pessoa. Talvez tenha é uma música regionalizada, o modo de falar é mais arrastado, a roupa é um pouquinho diferente, mas os caras e as donas de casa têm uma vida muito parecida com qualquer outro lugar do mundo. Agora, quando a gente vai para os povoados, para os vilarejos, é aquela coisa pitoresca mesmo dos filmes que eu só conhecia de filmes do Ariano Suassuna, como o Alto da Compadecida, como a Pedra do Reino, né? Aquele jeito mais forte, caipira de se falar, né? Aí, vamos Aquele pegar daí. português mais inteligível, social. Vamos Hã? pegar daí. Vamos pegar daí. Oi? Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Aqueles Aham. cenários ali, aquilo se reproduz. É aquilo mesmo, Jado? Então, você sabe que o Alto da Compadecida tem a magia do cinema. O Alto da Compadecida se passa há umas décadas atrás, no período do cangaço. Então, para ser gravado aquele filme, foi gravado aqui, em Cabaceiras, é uma cidade aqui perto da gente. Que, aliás, eu estive lá um dia desse entregando algumas das cestas básicas. Só que, por exemplo, eles pegaram a rua que é toda calçada, arrancaram os postes, colocaram o barro por cima da rua, para poder ter as casinhas, com a estradinha de chão. Eles voltaram no tempo, né? Fez aquela magia cinematográfica. Não que isso não exista, hoje em dia existe, só que tão afastado que o cinema prefere pegar ali o grande centro, que vai ter um hotel por perto, que vai ter energia, e Não, eles vão tudo maquiar, bem, né? mas tudo bem. Mas há Uhum. lugares no sertão que isso existe. Sim, muitos, E como que é isso? centenas e centenas. É sobre isso que eu queria que você falasse. Como que é isso? Uhum. Só que esses lugares, Pastor Lécio, não são tão fáceis de chegar. São lugares, são aldeias, são povoados isolados. Por exemplo, tem um povoado que a gente trabalha mensalmente chamado Serra de Moura, que agora a gente deu uma paradinha lá,
porque a pandemia, o povoado é muito isolado, eu fiquei com medo de aparecer lá, alguém pegar a doença e dizer que foi eu que levei. Isso a gente está afastado lá já faz uns 3 meses. Mas imagina um lugar que fica no alto de uma serra, a 35 quilômetros, Caatinga dentro. Caatinga é um bioma aqui da região, cheio de mato seco, cacto, mandacaru, tão cantado pelo Luiz Gonzaga, né? Mandacaru, quando florar na seca. Então, esses lugares são isolados, são de difícil acesso. Então, fica no alto de uma serra, às vezes carro 4x4 não consegue subir, o meu sobe dela. Então, esses lugares a gente visita, vai lá, entrega roupa, entrega alimento, né? Porque não adianta você chegar lá, fala, Jesus te ama, Jesus me ama e minha barriga está roncando aqui, eu estou com fome. Então, a gente leva o amor de Deus de uma maneira prática, a pessoa, como o senhor falou, valida a nossa mensagem, ganha o direito, aprendi essa daí, vou usar mais, ganha o direito de ser ouvido, né? E então, nessa cultura, respondendo a sua pergunta, gente, desliga a internet aí, pessoal. Não, mas estou te ouvindo, manda brasa. Respondendo a sua pergunta, tá me ouvindo agora? Agora sim, beleza. A turma é o fogão de lenha, o que mais? A casinha de taipa, besouro barbeiro nas paredes, menino com um bucho da cistomose, que o catarro escorre e cai no bucho. Entendeu como é que é? Existe. Graças a Deus, devido aos projetos assistenciais governamentais, a miséria ela não foi erradicada, como governos de esquerda dizem, mas ela foi diminuída de uma forma considerável. Em que aspecto? O cara continua morando numa casa de taipa, mas ele tem um programa assistencial que uma vez por mês ele pode sacar lá e comprar uma feirinha para ajudar em casa. Ele não precisa mais depender da caça, como era há alguns anos atrás. Ele tinha que pegar uma espingarda de chumbinho, matar um tatu, um preá, um peba, um mocó para poder comer bastante no Nordeste por conta desses programas assistenciais, né? Isso favoreceu com que tivesse um pouco mais de dignidade. Tanto que os governos perceberam que se mexesse nisso, ninguém ganhava mais, né? O Bolsa Família virou como é que eu vou dizer, uma moeda eleitoral grande. E não é para menos, porque, de fato, realmente ajudou muito o nordestino a sair da extrema pobreza, da miséria, né? Entendi. E alimentação? Qual é a alimentação básica desses lugares mais distantes? Não entendi, pastor. Oi? Qual que é a alimentação básica desses lugares mais distantes, mais pobres, menos alcançados pelos projetos assistenciais do governo? Como que é a alimentação? Como que é a educação? Ok. Vamos falar do extremo para poder responder essa pergunta. Lugares como Manarim e Inajá são lugares de extrema pobreza, são lugares onde os brasileiros nem contam no registro do governo. Nós temos povoados tão isolados que as pessoas não têm certidão de nascimento. Se elas não têm certidão de nascimento, elas logo não são alcançadas. Mas por aí. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo, sim, perfeitamente. Que tá bem ruim. Mas vamos lá. Então, esses lugares, por exemplo, teve um menino lá que perguntei qual é o nome dele, lá no povoado Sítio Baixas. Ele falou, o meu nome é Sebastião Nascido. Aí eu falei, Sebastião Nascido? Aí ele fez, não é, mãe? Aí ele falou assim, não, meu filho, é Sebastião do Nascimento. Aí eu falei, pega lá a sua certidão para eu ver, sua identidade. Ele falou, nós não tem, não. Como assim? Você não tem? Aqui ninguém tem. Não, ninguém nunca fez isso. Tanto agora levar uma ação às pessoas para isso aos auxílios do governo, né? Plantam o milho, aí eles fazem o fubá de milho, aí tem a farinha de milho, que é um pilão, que tem até um vídeo meu, eu batendo com um pilão assim, eles torram o milho um pouquinho, batem para fazer uma farinha, que é rico em ferro, e aquilo alimenta
alimenta as crianças, né? Criança no sertão é muito raro, porque toda a alimentação é base de milho, né? Do cuscuz, do fumo. E a dica. E com o poço ajuda eles a manterem essa cultura, porque no período da seca tem água para eles continuarem irrigando, né? Então isso ajuda muito. E a educação, como é? Nesses lugares mais distantes? Então, essa é a única razão pela qual eu moro aqui nessa cidade. Porque eu morei 4 anos na cidade onde eu sou pastor, na cidade de Amparo. E a nossa cidade é uma cidade lindinha, bonitinha, bem arrumadinha. Mas ainda em matéria de educação é um pouco atrasada. E sendo assim, depois desses 4 anos, as crianças chegaram numa idade escolar mais necessária. A gente se mudou aqui para São José do Egito porque tem uma grade escolar melhor, né? E eu temia muito que lá na frente os meus filhos me culpassem, né? Ocupassem o ministério por eles não terem tido uma educação melhor, pela educação que tiveram e dizer que por causa eles com a educação, do que lá na frente eles dizer, por causa do ministério de papai a gente não teve uma boa educação. Então, devido a isso eu vim. Mas existem lugares que são ainda piores, por exemplo, lugares onde os professores só vão de 15 em 15 dias só para poder bater um ponto. Existem povoados que não têm escola, transportado em cima de um carro alugado para poder ir para a escola na cidade. Então, imagine que você viaja por uma estrada de chão ruim, 20 quilômetros, 30 quilômetros, para poder aprender alguma coisa, saindo às 4 horas da manhã da sua casinha de taipa, né? Para passar o dia todo lá, sem tomar café, porque muitas vezes não tem um bom café da manhã, né? Não tem nem como absorver nada, a criança não absorve. Então, a gente tem casos, pastor, de pessoas com 14, 15, 16 anos que não sabem ler, não sabem as vogais, não sabem as consoantes, né? E a escola dominical ela é um pouco de social também, porque além da gente... Primeiro, a gente tem que ensinar um pouco de leitura, tem que dar comida para a criança prestar atenção primeiro, né? Porque senão ela vai ali com a barriguinha dela roncando. Isso, inclusive, foi uma ideia da minha esposa. No lugar da gente dar o lanchinho no final da escolinha, vamos dar no início, porque as crianças ficavam assim, ó, tudo murchinha. Depois que elas comem, elas ficam mais alegres, né? Então, tem muitas crianças que a gente atende que só comem na igreja, assim, de manhã, né? Porque faz uma refeição por dia. Muito bom, muito bom. Pastor Jari, fale um pouco aí sobre como que as pessoas que estão acompanhando a gente ou que vão assistir essa live depois pelo Instagram, como que essas pessoas podem se envolver, ajudar, enfim, cooperar, quais são as linhas, como acessar você, como acessar a Conexão ID, quais são os canais, como que essas pessoas podem se conectar para saber um pouco mais e ajudar também. Amém. Nós temos um site que Deus é tão bom conosco, pastor, que Ele foi nos dando uma estrutura que tem muita gente que não tem recursos, mas tem talento, né? Então, até o nosso site é uma doação de um parceiro nosso, né? A gente não paga site por mês, a gente nunca pagou domínio, é uma doação. Então, o site conexãoid.com.br. Conexal, né? O pessoal dos Estados Unidos gosta muito de escrever conexão com C, né? Connection, né? Mas é conexãoid.com.br. Conexãoid.com.br, tudo junto, sem acento. Lá tem várias informações sobre os nossos trabalhos. O projeto Água da Vida é só um dos projetos do Ministério. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto Água da Vida, conexãoid.com.br/Água da Vida. E você, como a Igreja da Família, pode também nos ajudar a perfurar poços aqui no sertão. Mas nós também temos um projeto contínuo de assistência de cestas básicas todos os meses. Inclusive, amanhã é o dia de mais uma distribuição. Todos os meses nós atendemos dezenas de famílias com cestas básicas na cidade de Amparo e povoados ao redor. Então, a gente hoje tem comprado cesta básica, aumentou um pouquinho por causa do arroz, né? Devido a essa pandemia, houve uma inflação grande aqui no Brasil. Isso já era previsto. Então, de primeira a gente fazia cestas básicas com R$50. Hoje a gente está fazendo cesta básica com R$60.
Então, com R$ 60 você pode abençoar uma família por um mês. Olha que coisa maravilhosa, né? E abrir portas para que a gente continue pregando o Evangelho. E se você quiser nos ajudar financeiramente, o site é conexãoid.com.br/doe, de doação, doe, do verbo doar. Então, basicamente é isso. Para conhecer um pouco mais as nossas redes sociais, vídeos, fotos, é tudo @conexãoid. youtube.com/conexãoid, instagram.com/conexãoid, facebook.com/conexãoid. É facinho. Muito jóia, muito jóia. Queria dar uma palavra aí a todo mundo que está sendo alcançado agora. Entre no site, se envolva. Você vê aí uma cesta básica, você que está nos Estados Unidos, que está na Flórida, qualquer estado aqui na América, uma cesta básica lá para a Conexão ID, R$ 60, isso são US$ 12. Quem está no exterior, Jade, como é que faz para contribuir? Vocês têm algum link aqui nos Estados Unidos? Alguma conta internacional? Como é que faz? Então, tem pelo PayPal internacional, né? Se a pessoa acessar o conexãoid.com.br, tem lá o linkzinho do PayPal e a pessoa pode ajudar lá também. Então, você que está aqui na América, poxa, uma cesta básica, que R$ 60, dá cerca de US$ 12. Poxa, com US$ 12 você ajuda uma família, né? Então, se você pode ajudar, eu quero dar referência, e eu sei que eu falo não só em meu nome aqui na América, mas também em nome do pastor Francisco Isidoro, lá de Nova York, que também conhece o trabalho do Jader, sua família, seu ministério. Vocês têm aí o nosso endosso, né, para cooperar. Se Glória. puderem cooperar, não hesitem, porque é uma obra séria. Leva água para quem não tem água, leva comida para quem não tem comida, leva ajuda humanitária para quem de fato precisa. E tem à frente gente comprometida, gente que faz. O Jader esteve na nossa igreja, nós levantamos uma oferta, entregamos, ele chegou lá, fez o trabalho, mandou um vídeo, deu o relatório, como foi, mostrou como a coisa funcionou. A igreja ficou muito feliz porque contribuiu e viu que a sua contribuição se desdobrou no benefício de muitas pessoas. Então está aí conosco aí o pastor reverendo Valdir Reis, lá de New Jersey. Muito obrigado, reverendo, por estar conosco aí, que também dirige um trabalho já extraordinário com prisioneiros, sabe? Ele escreveu um livro, Prisioneiros Mais Perto de Deus, e tem feito esse livro chegar nas prisões do Brasil e lugares de fala portuguesa, também agora também pessoas de fala hispana e também de fala anglo. Ele está fazendo um trabalho muito bonito. Muito obrigado, Valdir, por nos prestigiar nessa live. Então, lindo quero fazer. Ver, né, pastor? Como a igreja tem muitos ministérios. É diversa, né? Agora, você tem uma ideia, chegou uma pessoa aqui em Orlando, que veio do Catar, e ele lá no Catar desenvolveu um ministério através do esporte para ajudar crianças e adolescentes e jovens autistas. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, ele chegou e a gente vai começar agora a nos unir, a aprender com ele, porque o índice de autismo aqui na Flórida é bem considerável. Então, o ministério é diverso, né? Mas hoje eu queria deixar esse apelo a quem está nos assistindo aí, ó, gente, vamos nos unir e ajudar a Conexão ID a fazer melhor o seu trabalho, com mais recursos, com mais condições, né, para continuar levando pão a quem tem fome nesse tempo tão difícil que é esse que nós estamos vivendo agora, né? Já eu fiquei sabendo que o Instagram, cara, quando dá 1 hora ele corta a cabeça da gente, igual Davi cortou a cabeça de Golias, né? O problema é o seguinte, que quando ele corta, a gente não consegue preservar a live. Então a gente tem que terminar antes dele cortar, para que a gente possa deixar. E eu quero deixar essa live no meu Instagram, para que todo mundo que vier assistir tenha acesso a essas informações primorosas e também saiba como cooperar, como ajudar, né? Então, gente que faz bem feito, gente que faz com integridade, gente que faz com ética e gente que faz com senso de responsabilidade missionária merece a nossa ajuda, nossas orações, nosso apoio, né? Então, que esse acesso aí ao site lá possa render mais parceiros, mais gente aí do seu lado,
do lado da sua família, da sua igreja e da Conexão ID, tá, Jade? Deus abençoe muito você e todo mundo que está com você aí, tá? Graça e paz, Amém, meu querido. pastor. E eu, Receba um abração aí. amém. Um abraço, muito obrigado. Me senti muito honrado com esse convite, que eu sei que aqui só vem fera, só vem sustância, viu? É por isso que eu te chamei, cara. Por isso que eu te chamei. Oh, meu Deus do Deus, céu. Deus Vai ser abençoe homem, muito cheiro para a vocês. família. Deus abençoe, graça e paz. Todo mundo que está acompanhando a gente aí, muito obrigado. Graça e paz para todos vocês. Ó, o reverendo Valdir Reis disse: quero falar com você, pastor Jader. Deixou um recadinho aí, tá lá de New Jersey, tá bom? Eu vou te passar o contato dele depois. Fique na paz aí. Amém. Deus abençoe todos vocês. Um grande Vai abraço, ser. um beijo. Tchau, tchau, meu amigo. Fique com Deus. Tchau, tchau.